e a nossa preocupação é única em todas as reuniões que a gente se encontra. O nosso foco é Carlos Barbosa. Não é a CI, não é o município, não é o prefeito, não é a vice. Então, assim, a gente está olhando para a cidade, né, com o mesmo foco, olhando para o nosso cidadão, olhando. Então, não tem como não dar certo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Campana Cast, conversas que constroem a cidade de Carlos Barbosa. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal do Spotify e YouTube. Se inscreva, comenta, compartilha, deixa aqui o seu like. E hoje nós temos então um episódio muito especial em alusão ao Dia da Mulher. Trazendo mulheres aqui que são inspiração para Carlos Barbosa e que fazem a diferença no nosso município. E nós vamos conversar sobre trajetória, desafios, liderança feminina e também sobre o impacto que a mulher causa no município e também por ser inspiração para outras mulheres, né? Então aqui nós temos conosco a nossa vice-prefeita, a Beatriz, e representando a CI, a presidente da CI, a Alexandra Keffer. Vou pedir para vocês que vocês se apresentem também e já de antemão dizer que é uma honra estar aqui com vocês, com mulheres inspiradoras e tão fortes e guerreiras como vocês. Bea, pode se apresentar, por favor? Pode ser. Então, olá, Renata, minha querida Alexandra, né? É um prazer estar aqui fazendo esse trabalho, conversando com as pessoas, né? E obrigada pelo convite. Sempre dá um frio na barriga, né? Quando a gente quer passar, porque tem muitas mulheres que inspiram Carlos Barbosa, né? Então a gente agradece assim essa distinção, né, Alexandre? Porque eu sou uma professora aposentada, né? Eu trabalhei 36 anos e meio como professora municipal e sempre amei ser professora, porque eu acho que lidar com crianças, com jovens, tem muita coisa bacana para a gente poder fazer com eles, inspirar aquelas crianças, aqueles alunos, para ocuparem os nossos lugares. Então, muitas meninas, muitos meninos também. E eu sou casada, né, com o Ronaldo, tenho um filho, o Bruno, que já é formado em Direito também, agora vai fazer uma outra faculdade também. E eu sou, hoje, atualmente, estou como, né, no segundo mandato como prefeito Kirsch, e aqui cabe um agradecimento, né, um agradecimento não, mas eu acho que ele inspirou também, queria uma mulher do lado. E isso faz a diferença quando busca um apoio de uma mulher. Porque nós mulheres, né, nós somos braço para tudo que é lado, olhar para tudo que é lado. A gente é um pouco ansiosa, mas a vida, eu acho que a maternidade faz a gente ser esse cuidado, esse jeito de ser. Então, hoje eu estou como vice-prefeita, mas é estar. Eu acho que a essência da gente não pode mudar. E eu sempre me preocupei com isso, da gente não mudar a essência. De ser quem a gente é mesmo. Então é isso. Alexandra, pode se apresentar? Então, Renata, muito obrigada. Realmente me senti muito feliz, né? E principalmente quando soube que ia ser a Bea, a minha parceira aqui nesse momento. Realmente, assim, sem vocês saberem, né? A gente conversou antes sobre isso, que a gente é muito... Uma olha a outra, né? Que a gente se inspira, né? Então, estou bem feliz, agradeço. E eu sou a Alexandra, então, eu sou casada com o Inácio, tenho 2 filhos, o Ângelo, de 21 anos, e o Pedro, 14. O Ângelo trabalha no agronegócio e o meu filho menor, então, ainda é estudante. Eu estou há 30 anos à frente da construtora Keffer, fundei a empresa com o meu pai, que é meu orgulho, é minha vida, né, o que me inspira diariamente. E há 6 anos eu estou na ACI.
Então, 4 como vice-presidente e agora como presidente. Então, sou muito grata pelas oportunidades que a cidade, né, de Carlos Barbosa proporciona para nós mulheres. E eu acho que a gente faz a diferença, sim, quando a gente assume esses cargos, como a Bea falou, porque a gente consegue fazer as coisas com mais leveza, com mais tranquilidade, por esse sentimento que a Bea disse, né? Por a gente ter esse instinto materno. Eu acho que tudo isso faz com que a gente é desafiador, sim, né? A gente conquistar os espaços, mas eu digo assim que Carlos Barbosa aceita muitas mulheres. A gente né, muito bem recebida, né? Nos cargos, mesmo a Bea deve saber por ser vice-prefeita e eu ali no cargo de presidente também. Eu acho assim que a gente conquistou esse espaço, mas de forma digna, né, Bea? É isso mesmo. Sim. E você, sendo mulher, líder, empreendedora, como você se caracteriza em algumas características, em palavras que te resumem? Assim, eu tive várias etapas na minha vida, tá? Ninguém gosta de falar de idade, mas eu vou falar que eu tenho 50 anos e 50 anos muito bem vividos, de muito aprendizado. Quando eu falo de etapas, é assim, quando eu comecei a empresa com meu pai, eu tinha um perfil, uma personalidade, eu tinha que enfrentar os pedreiros nas obras, os serventes, então eu visitava a obra, eu media a obra, eu tive que conquistar esse espaço. Muitas pessoas me diziam, mas tu tinha as costas protegidas com o teu pai, porque era ele que me acompanhava, então foi mais fácil isso. Não, eu vou te dizer que eu não tive problema, mesmo tendo meu pai junto, assim, eu era muito respeitada, eu era, assim, hoje dentro da empresa eu ainda tenho esse respeito com os funcionários, assim, eles me respeitam muito, eu consigo ter uma liderança tranquila com eles, tá? E claro que lá no início a gente tinha um posicionamento, e aí hoje a gente já tem que ter outro posicionamento, porque as gerações mudaram, né? Então assim, a gente tem que ser pulso firme, mas pulso fraco também, né? A gente acolhedor também. Acolhedor também. Então, é o que eu falei, eu tenho 50 anos e estou muito feliz pelo que eu vivi, pelo que eu aprendi e com a pessoa que eu me tornei, porque a sociedade me deu essa oportunidade. Tanto a construtora, né, de vivenciar muitos momentos e também a ACI, né? Então, sou bem feliz, sou grata por tudo. Maravilha. E você, Bea, que você hoje está numa posição que você representa também muitas mulheres, né? Sim. Como você se sente estando nesse cargo, representando todas elas? Sabe, antes quando eu comecei a falar um pouquinho, assim, de não... Como eu tive uma profissão que lidava com pais, crianças, com dificuldades, porque eu tinha muitas crianças com necessidades especiais, eu sempre tive esse olhar para com as crianças, no jeito de... Eu via aquelas crianças que iam bem, então eu dizia, vocês estão tudo ótimo, mas aquela outra criança tímida, com uma dificuldade, eu sempre busquei empurrar um pouquinho para que ele fosse, que ele estivesse na mesma posição que as outras crianças. Então, eu pensava muito o que buscar para que melhorasse a vida, para que ele seja uma pessoa feliz. Porque às vezes tinha os tímidos, os com dificuldades, os agressivos. Então eu olhava isso e acolhia isso e fazia coisas diferentes para que eles encontrassem o equilíbrio também. Conversava com os pais. Então isso me deu essa conversa com pais, porque foram muitos anos também, me deu esse olhar da comunidade. Então eu senti os medos de falar em público, porque eu estava nos bastidores, eu era professora daquelas crianças, então era de igual para igual. Sim. Eu era professora, mas eu queria que eles aprendessem para a vida. E aqui no município, não foi uma surpresa, mas nós poderíamos ter perdido a eleição,
mas o feedback que eu tive quando a gente se colocou à disposição como pré-candidatos, foi uma coisa extraordinária, porque era o feedback da minha história, da história de professora. E eu sempre quis ser professora, né? Eu tenho um cuidado, assim, com as pessoas de mais idade e as crianças. Porque o adulto, ele sabe se virar e ele está no auge. O idoso não, e a criança está... Né? Então, tu precisava ter o equilíbrio das duas idades e o respeito entre todas. Porque o adulto, ele está ali. Então, isso fez com que eu tivesse um jeito de conversar ainda, de estar às portas abertas da prefeitura, porque às vezes as pessoas veem a prefeitura como uma coisa lá mais alta, que não dá para entrar, que não pode. Então eu acho que a gente desmistificou isso. As pessoas podem estar lá, podem conversar com o prefeito, com a vice, com o secretário, né? Porque nós estamos a serviço. A humildade, né? Do povo. É a humildade de vocês, né? É algo que mudou, né? E a gente sempre conversa, eu acho que a gente tem um jeito, o nosso jeito simples de ser. Acolhedor. E a gente, eu acho que talvez o legado, o prefeito sempre diz isso, que o legado talvez nosso como gestores atuais, eu acho que é isso, a gente agregar, né? Talvez a gente seja as pessoas que mais uniu as pessoas de Carlos Barbosa, as empresas, né? Porque a gente gosta de todos. Sim. E a gente encontra a solução para tudo. E o caso da CI é isso, são parceiros espetaculares, porque ela é assim também, porque ela proporciona isso para as pessoas, uma aproximação. Isso mesmo. E você sente que essa tua presença feminina, ela muda a forma de governar, da gestão pública? Sim, ela muda porque a gente já ouviu dizer assim que nós somos uma dupla, o prefeito e eu, uma dupla, tipo, o prefeito é mais novo, eu sou mais velha, eu tenho 62 anos, logo mais eu vou fazer 63, né? Mas eu acho que muda sim, muda o olhar, muda, às vezes as pessoas têm mais confiança de conversar com uma mulher, né? E eu recebo assim, a gente tem o atendimento feminino, nas terças eu recebi muitas mulheres assim, dando sugestões, na rua mesmo, eu queria conversar contigo porque eu sei que tu vai conversar com o prefeito. Sim. Então, eu acho que isso, eu acho que é o nosso papel, né, Ale? Acho que como mulheres. o olhar feminino é mais do detalhe, né? Do detalhe, do sentimental, assim, da escuta. A gente é mais... a gente consegue dar um retorno, às vezes, com a mesma resposta que o prefeito daria e a Bea falando, e a Bea consegue transmitir de forma, né? Isso que o Kitchen também, né, Bea? Sim, o prefeito também. Não dá mas assim, falando lá do feminino e masculino, né? Isso. A gente consegue ter esse respeito maior, as pessoas entenderem melhor a gente, então... E é bem isso que falou, isso é agregar pessoas, né? Todas as pessoas podem dizer um não, né? A gente lida muito com leis, o município lida muito com leis. Então, tudo tem que ser dentro da legalidade, e tu pode dizer não para a pessoa, olha, não está dentro da lei, mas vamos encontrar uma saída. Qual a saída? Às vezes não tem, mas a pessoa entende isso porque você recebeu ela com carinho, olhou por ela e ela teve voz. Então, às vezes, a gente dá a voz, né, para o empresariado, para as pessoas daqui de Carlos Barbosa. A gente consegue ser ouvido, né, que é isso que importa também, né, e nós mulheres conseguimos ter essa força, né, deles nos ouvirem. Então, o que aconteceu que a Bea falou dessas parcerias, porque nós mulheres estamos envolvidas, a gente não olha passado, a gente quer ver o futuro. E a nossa preocupação é única em todas as reuniões que a gente se encontra.
o nosso foco é Carlos Barbosa. Não é a CI, não é o município, não é o prefeito, não é a vice. Então, assim, a gente está olhando para a cidade, né, com o mesmo foco, olhando para o nosso cidadão, olhando... Então, não tem como não dar certo. A gente viu pelo Fast Queijo, né? Quando um gestor tem a cabeça aberta, e nós, frente à CI também, porque a gente teve outras gestoras também, eu não fui a única, né, que fiz o Fast Queijo. Teve a minha antecessora, que era a Marisa que abriu as portas, né? Já foi parceira com o prefeito, e olha o sucesso que é o Fast Queijo, né? Por quê? Porque as cabeças se abrem, se comunicam, se entendem, que conversam, sim, é pelo município, né, Bia? Então, chega um denominador, né? Bom, como fazer? Porque não é um contra o outro, é todos pela Carlos Barbosa, né? Pela cidade, né? Recentemente, eu vou colocar aqui porque eu me emocionei muito quando eu ouvi, eu estava numa reunião lá na prefeitura e a gente tinha, o prefeito nos convidou, que também foi maravilhoso, o convite da gente participar, né, do relatório que a prefeitura contratou, e o professor da universidade achou assim surreal achou. O que é a Carlos Barbosa. Então a gente tem que vender a nossa cidade sim, porque ela é diferente. É diferente. Porque as outras não têm esse engajamento entre público e privado. Então, assim, ele falou tão legal da gente, né? Que me emocionou. Eu pensei, as lideranças femininas estão à frente disso. É nós que estamos buscando, né? Esse engajamento. Isso. Claro que não vou tirar os méritos do nosso prefeito também, que ele também é muito caloroso, muito prestativo, muito de escutar a gente, ele não faz nada sem pedir. Então, assim, não é nem pedir, é compartilhar as ideias, né? E eu acho que essa troca mesmo, né? Do feminino, do masculino, essa mistura, né? Juntamente com a Bea, né? Porque a Bea puxa isso, né? É a Bea que faz, né, a gente ter esse engajamento, né? E essa força feminina que a gente tem, que eu acho que também os meninos, os homens, eles se sentem... Eu acho que eles estão copiando, porque eles estão mudando muito, Bea. Vou falar a verdade, né? Acho que eles estão copiando alguma coisa nossa aí, porque eles estão mudando muito. Os homens não eram assim, né? Não eram assim. Mas eu acho que precisa deixar essa marca também. Não que a gente seja melhor que os outros, que os homens, porque eu acho que tem que ter um equilíbrio entre homens e mulheres, né? A gente vê cada coisa, né, que estão acontecendo, mas eu acho que falando nessa, como a gente fala, né, ela na frente da CI e a gente ali, eu acho que tem que ter, né? E não é sempre que a gente precisa tomar frente das coisas. Às vezes a gente precisa dar um passo para trás, né? Esse respeito. Eu não posso fazer coisas assim, prefeito está na frente. Eu represento ele quando ele não pode estar nos lugares também. Eu trabalho, eu recebo ali outras pessoas também, a gente ouve as demandas. Na rua as pessoas falam, mandam mensagem, mas nada, porque também ele é o prefeito. Então, eu empurro sempre ele. O meu papel também, como vice, é também empurrar o prefeito para que ele... empurrar no sentido de ser um suporte. De ser um suporte. Não é empurrar, é um suporte. É estar do lado. Sim. E acho que não precisa falar e mostrar grandes coisas, mas estar só. Né? Se sentir... Sem ser o estrelismo, né, Bea? A gente fala sempre isso, né? Porque qual é o diferencial, então, da nossa cidade? É isso. É fazer juntos, não é eu fiz, quem isso. É o pai da criança, um time, né? É o time que fez, né? São todos juntos e nós mulheres conseguimos ter isso, a gente né? consegue. E é importante frisar essa questão que vocês, todos os setores, né? Seja
público, privado, associações, todos sempre são muito abertos a ouvir a comunidade. Isso que é muito importante, sabe? É de fácil acesso, é de fácil conversa, é ouvir a opinião e muitas vezes, tá fora da lei, não dá, mas vamos tentar dar um jeito. Isso que é legal, não é só simplesmente dizer um não posso te ouvir, não dá pra fazer o que tu quer, sabe? Então a comunidade também, ela se sente acolhida por ter voz, né? Podermos ter voz, por darmos a nossa opinião. Até porque quem está nos bairros, no interior, na cidade, em qualquer lugar, a pessoa, ela está lá, ela pode ajudar a, entre aspas, governar. Ela pode ajudar a fazer gestão, porque os problemas, nem sempre a gente está em todos os lugares, mas elas trazem isso, a gente olha com esse... nem tudo dá para solucionar, mas ouvindo, discutindo, né? Isso faz muito grande, né? Uma grande diferença. E para as mulheres que pensam em entrar nesse cunho político, que incentivo, que palavra de motivação que tu dá para elas? Eu diria assim, quando a gente ganhou as eleições, eu perguntei pro seu Rui Escomação, seu Rui, porque o meu marido levava ele muitas vezes nas viagens e eles conversavam muito, então a gente sempre tinha um contato com ele. E eu perguntei para ele, seu Rui, o que o senhor diria, talvez, para eu fazer alguma coisa por Carlos Barbosa, o que o senhor me daria de sugestão? Sabe o que ele disse? Seja você mesmo. Nunca seja mais do que da tua essência. Seja você mesmo. Então, eu acho que isso é bacana. Então, eu acho que eu quero dizer para as pessoas que elas sejam elas mesmas, que elas batalhem pelas suas coisas, seus ideais, seus sonhos, né? Demora às vezes, mas sempre tem que buscar e sempre com a sua essência de mulher, né? Às vezes eu não gosto muito da palavra feminismo. É bacana, mas eu não gosto da palavra. Acho que nós mulheres, a gente é mulher, ponto. Né? A gente pode ser mulher, ter a força da mulher, força feminina. Então que elas tenham, não é fácil porque a mulher absorve muitos problemas, né? Às vezes nós queremos resolver o problema do mundo, de todo mundo. As mulheres são assim, as mulheres que também vão aprendem desde cedo a tentar dar conta de tudo, né? Então... Isso, e elas serem elas mesmas, serem fortes, não desistir das coisas, né? Porque às vezes a gente acha que tudo tá errado, tá tudo errado com a gente não consegue, mas não, a paciência, né? Que o que elas desejam, se elas têm desejam, sonhos e que elas sejam fortes para realizar, né? Às vezes são propósitos, né? Às vezes não é hoje, não pode ser amanhã, e ser simples, só a mulher, ser você mesma, mas também ser forte, que nem a Alexandra disse antes, né? Às vezes a gente tem que ao mesmo tempo ser amorosa, mas tem que se posicionar de uma outra forma. Então é isso. E você que está há tantos anos na frente da CI também, quais os principais desafios que você vê as mulheres tendo hoje no empreendedorismo? E também que dicas que você dá para quem justamente de fato quer adentrar no empreendedorismo, quer ter seu negócio, sua empresa? Então, a mulher, ela tem um dom de ser mais rápida, de pensar várias coisas junto. Isso a gente sabe que é fato, né? Então, quando eu converso com as empreendedoras, elas estão sempre ligadas a 220. Diferente às vezes dos homens, que eles fazem umas coisas assim, mais planejadas, vou esperar, eu tenho que ver. E a diferença é grande mesmo, tipo, quando a gente se reúne, principalmente quando a gente faz evento do comércio, que vem mais mulheres, que é a parte do comércio, de lojas, enfim. E elas estão sempre com ideias, sempre, sabe, bem aceleradas, que eu digo. Então,
tudo é ligado a nós mulheres, né? A questão do empreendedorismo. Eu acho que a gente, como a Bea falou, a palavra feminismo, isso mesmo. Eu também não sou, como eu sou uma testemunha que eu não tive problema Isso aí. em trabalhar no meio de homens, não tive, eu trabalhei na Tramontina também, os setores eu nunca tive problema. Então, eu defendo muito que o Dia da Mulher, sim, ele tem que ser comemorado pelas vitórias que a gente conquistou, salariais, de conseguir estar, né, como presidente, como vice-prefeita ou até prefeita, né? Todos esses direitos eu acho que eles são importantes. Mas tem muita coisa que eu acho que não tem necessidade, né, para nós mulheres. É minha opinião, né? Enfim, porque a gente conquista. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente é a gente, sem máscaras, que é o que o Rui falou para a Bea, eu também ouvi, tá? De como eu ser como presidente da CI. Eu escuto todo dia a nossa simplicidade como Kéfer também, né? De a gente ter uma empresa de 30 anos, ser uma das empresas que colocou mais de 1000 apartamentos nessa cidade. Então, assim, e a gente continua sendo a gente. Então, a gente não precisa de mais nada, é só a gente ser a gente. Sabe? Sem crescer, sem passar por cima de ninguém. Isso. A gente, né, continuar nessa humildade. Então, assim, eu não tenho uma história para contar de dificuldade por ser feminina, por estar no meio da entidade, por estar no meio de uma construtora. Porque eu não tenho uma história para te contar, porque realmente não aconteceu, porque eu sempre fui eu. Sempre fui a mesma Alexandra. Hoje, a presidente da CI, a Bea é testemunha. Ela me conheceu antes e me conheceu agora. Né? E a gente continua sendo a gente. Então, eu acho que o recado que eu tenho que dar para as mulheres é a gente ser a gente mesma. Isso. Independente da função que a gente vai assumir e exercer, né? Essa essência da gente, né? Não tem... Olha que bacana que ela falou. Quantos apartamentos? Mais de 1000. Mais de 1000 apartamentos. Brilhava o olho dela. Porque quando a gente deseja para o outro que ele tenha a sua casa própria, que ele realize seus sonhos, é lindo isso, porque olha só, ela foi indo junto com as 1000 casas, chora quando né, a minha casa, agora e se me permitirem, eu vou dizer, hoje de manhã eu fui assinar uma escritura e a cliente disse para mim: Ale, muito obrigada pelo que tu fez por mim. Eu olhei para ela e disse: eu não fiz nada por ti. Quem fez foi você, porque você pagou para a construtora. Sabe? Eu não dei o apartamento de presente para ela, mas ela tinha que me agradecer porque ela disse que eu ajudei ela, mas eu não me sinto, sabe? Eu não ajudei, foi ela que trabalhou, foi ela que conquistou com a dificuldade. Eu disse: é teu, são méritos teus, não meus, né? Olha ali, ó. E aí a gente emocionou, né? A gente mostra o caminho, diz os passos, né? A mesma coisa nossa. A gente intermedia, mas a gente não pode empurrar nada e não pode fazer pelo cliente, né? A gente então, pensa que eram 2 mulheres falando, né? Então, assim, ela me agradecendo e eu dizendo que ela não tinha necessidade. E é o que a gente fala, agora a gente está fazendo empreendimento junto com o município. Então, assim, por que morar em Carlos Barbosa? Porque nós temos tudo aqui. Temos uma gestão pública excelente, temos construtoras excelentes, não falo só da Kéfer, falo de todas as construtoras, né, com moradias dignas, né? Então, assim, Carlos Barbosa é merecedor, né? É acolhedor. Então... E à frente de mulheres, né? Então, maravilha, né? Vamos lá, né? E dizer nada também, olha só que belo depoimento, né? Realizar sonhos, né? E as mulheres, elas buscam isso também. Elas são essa força que né, trabalha mais. E aqui cabe às mulheres barbosenses também, quantos que elas trabalham. E o protagonismo das mulheres em Barbosa, olha quantas. A própria Dona Elisa Tramontina,
né? Que Que iniciou, fez que iniciou toda uma Carlos história Barbosa. em Carlos Barbosa. Quantas mulheres no anonimato fazem coisas bacanas, seja na área da cultura, na agricultura, turisticamente, na gastronomia. A Ali tem uma gama de coisas como presidente da CI, que ela abrange todos esses serviços, né? E quantas mulheres estão do lado dos homens, né? Isso aí. Empreendendo, buscando os próprios exemplos dos pais, das nossas mães, né? Porque se hoje também a gente pode estar aqui conversando, tem a força da nossa mãe, das nossas mães, das nossas Sim, avós, muito forte. de todas, a força do trabalho também, né? Aqui a gente trabalha muito, mas também a gente vai para os eventos que acontecem em Carlos Barbosa, proporciona, né, outras coisas aqui também para que as pessoas venham para cá curtir também as coisas que são feitas, né, em conjunto também, Isso aí. né? O comércio, porque não desgruda uma coisa da outra, né? Isso. E nesse quesito falando de carreira, né? Vocês lembram, assim, pontualmente de algum momento mais desafiador que vocês tiveram na carreira de vocês? Um momento que foi decisivo, assim, ou de já ter pensado em desistir, ou uma pessoa que tenha sido muito importante nessa trajetória de vocês? Eu tive um balanço assim bem forte quando meu pai adoeceu, há 5 anos atrás. Domingo, dia da mulher, coincidentemente, fez 5 anos que ele teve um AVC. Então, assim, vou te dizer que balancei bastante, tá? Porque assim, eu tinha que me dividir entre tocar a empresa sem ele, que ele era nosso pilar da produção, junto com meu irmão. Então, meu irmão sentiu muito mais que eu, porque era o que estava sempre com ele. E eu senti porque ele era aquele homem que estava ali sempre apoiando e dizendo pra gente não desistir. Nas dificuldades vai dar certo. Ele só dizia vai dar certo, vai dar certo. E a gente acreditava nesse vai dar certo. Então, assim, eu tive que aprender a ter coragem sem ter ele do meu lado. Ele tá ainda aí, mas assim, mais fragilizado, mais... Então, assim, eu tive que buscar essa força que a gente diz que tem, né, como mulher, mas eu senti muito a perda dele ali nesse momento. Hoje eu tô forte, hoje eu digo sim, vai dar certo, sou eu que falo, mas foi nesse momento, assim, nesses 30 anos, foi o momento que mais fiquei balançada, né, assim. E nesses momentos até de dúvida ou de fraqueza, quem são as pessoas ou qual a pessoa que te coloca para cima? Minha família, meu marido e meus filhos. Gente, a família é o nosso pilar. Quando a gente enxerga isso, não tem ninguém que segure a gente, tá? Porque eles, realmente, assim, eles são as pessoas que tu pode contar sempre, né? Então, assim, vai lá, pede um colo pro marido, pros filhos, porque eles também dão colo pra nós, né? Dão colo. Bastante. Eles dão bastante colo pra gente. E foi neles que eu busquei, assim, e provar pra mim mesmo que eu precisava reagir, que eu precisava estar bem, né? Pra cuidar dele e da empresa, que nós criamos, porque eu e meu pai é que iniciamos a empresa, né? Então, assim, fomos os que abrimos lá o CNPJ, que começamos. Então, assim, quando eu perdi ele, perdi parcial, mas foi um baque. E assim, ó, não desistam, né? Assim, ó, a gente pode ter vontade de parar, às vezes, de qualquer ramo. Inclusive, eu ia dizer, ó, quantas corretoras mulheres tem na cidade, né? Por que cada vez tem bastante corretoras femininas, né? Porque também tem o encanto da venda, vende com o coração. Porque comprar um imóvel é vender com o coração, né? Coração, isso aí. Tu tem que conquistar a pessoa, né? Então, assim, os homens também fazem um serviço muito bem feito, gente. Não podemos, né? Mas as mulheres, elas têm esse dom, né? Ou algo a mais, assim, né? Que é o que a Bea falou das mães, né? Daquela coisa da família. A gente tem muito enraizado isso, né? E
E a venda do imóvel é isso também na nossa uhum. cidade, porque eu friso muito Carlos Barbosa. Carlos Barbosa é a melhor cidade do estado para se morar. Uhum. Temos que frisar isso, né? Então, assim, porque ela é acolhedora, como eu falei antes, porque são boas construções, mas é esse acolhimento materno. A gente tem, aqui eu falo sempre, tá no sangue a moradia, né? A casa própria. Então, essa é a parte que encanta e que nós, como instintos maternos, né, temos um dom maior de conquistar as pessoas. Olha. E você, Bea, teve algum momento desses na tua carreira? Olha, por incrível que pareça, é bem parecido com o da Ali. Porque eu comecei a estagiar numa escola no interior e eu ia a pé e morava com a professora titular no porão da escola, que é Torino Baixo. Então eu saía e o meu pai sempre estava doente e a minha mãe tinha problema também de coração. E eu saía, eu queria sempre ajudar muito meus pais, né? E eu saía, ia para o hospital, visitava o meu pai, ia a pé e morava a semana até sexta-feira na escola. E sentia muita vontade de ter, mas eu ia a pé e lá pelas tantas eu tinha vontade de desistir. O que eu fazia? Pegava todo o meu material, meus livros, meus cadernos, as coisas que eu levava para a escola, porque era difícil, né? Lá em 1983. E eu sentava, colocava os cadernos na estrada, assim, sentava e chorava, porque eu não chegava nunca na escola. Mas eu acho que isso me fez forte e ali quando eu estava começou o estágio dia 1º de março, e no dia 30 de março, o meu pai, que estava hospitalizado, faleceu. E no dia 31, então eu tinha 18 anos, 30 de março, e quando eu fiz 19, o meu pai estava sendo enterrado no dia do meu aniversário. Então isso ficou muito impregnado a dor em mim. Assim, porque eu pensei assim, que é injusto tudo isso. Eu acho injusto, meu pai, né, recém fez 51, a minha mãe com problemas, né, e os meus pais sempre foram também da roça, do meio rural. Então eu aprendi muitas coisas, eu acho que essa coisa de não desistir, ela tem muita força do que a gente vivenciou, porque não é que nem hoje, os nossos jovens, né? Hoje tudo tem pronto, né? A gente vivenciou ali na pele, no sacrifício, na dor. E a minha mãe, quando meu pai fazia 5 anos que ele tinha falecido, a minha mãe teve um AVC, né? E ela ficou quase 30 anos, né, com a dificuldade no braço do lado, a perna. Então, assim, ela demorou 1 ano para caminhar. Depois ela conseguiu e aí a gente segurou ela como se fosse uma pedra preciosa, assim, que a gente já tinha dor da perda do pai e a gente não queria perder a mãe. Então, isso foi, né, a gente teve que se reinventar. Teve que fazer outras coisas, vender coisas para ajudar a mãe e tal. E as dificuldades foram passando nas escolas, às vezes crianças com dificuldade, e isso me dói quando as crianças têm alguma dificuldade, porque a gente quer sempre que todos sejam saudáveis, que tenham as mesmas oportunidades, isso também um pouco me faz me questionar também. Mas depois a gente vai aprendendo, vai tendo calos e tal. Como vice, teve sim nos primeiros que a gente entrou, tinha pandemia. A gente tinha, era um pavor das pessoas morrerem, né? Que era a pandemia, ela deixou muitas dores nas pessoas. Então a gente tinha que fazer o quê? Talvez essa força a gente teve que ter para ajudar as pessoas, a gente ficou do lado das pessoas. E isso eu acho que foi uma coisa que as pessoas viram no prefeito Kirsch em mim e todos os nossos secretários, né? Porque todos buscaram estar também um do lado do outro. O prefeito sempre diz, quando a gente está fraco, a gente se empresta o ombro. E eu acho que isso mostra
para as pessoas ali fora também. Então, acho que eu me olhava assim, porque eu sempre tive medo de conversar, não parece hoje, né? Mas eu sempre tive muito medo de falar assim, eu sempre acho que os outros podem, né? E aí, quando a gente tinha essas dificuldades todas de enfrentar muitas coisas, inclusive as redes sociais, as coisas que as pessoas, fake news e tudo, nossa, aquilo ia para casa, pensei, onde é que eu fui me enfiar? Tinha muita dor, muita tristeza, mas era o cansaço, todas as coisas. Depois, né, dia seguinte, sim, nada como uma noite após, né? A gente sempre fala, olha assim, a força, né? Por quê? Porque as mulheres precisam dar força para as mulheres, né? Sim. Porque a gente vê às vezes que as mulheres criticam as próprias mulheres, né? Então, foram essas dores assim que a gente vai virando casca grossa, né? Mas nunca perdendo a essência, o sorriso ou uma palavra amiga para quem precisa. Nesse sentido. E vocês acreditam que ainda existe uma maior dificuldade para mulheres liderar cargos do que homens? Olha, a nível de Carlos Barbosa eu não vejo isso, tá? Falando da nossa cidade. Fora daqui a gente já tem, né? Sabe-se que às vezes tem um pouquinho mais de... Mas falando da nossa cidade, eu vejo que aqui, assim, a gente tem muita oportunidade, né, Bea? Assim, tem muita oportunidade. É só a gente ter essa garra de querer assumir. Porque, que nem a Bea falou, não é para qualquer pessoa que vai aceitar ser vice-prefeita, ser um saco de pancada nas redes sociais, você faz, recebe pancada, você não faz, recebe pancada. Na CI é a mesma linha, né? Tu não vai contentar todos, tu vai... Então, assim, a gente tem que estar preparado para isso. E isso é o que ela falou que a gente viveu, né? Ela sentou em cima dos livros, chorou. Eu sentei numa parede no prédio e chorei. Né? Cada uma no seu, no colo do filho, no colo do marido, no colo dos irmãos, que também foram muito importantes nesse momento. E a gente foi criando essa força para a gente superar e chegar até onde a gente chegou. Então, as outras mulheres não vão chegar onde a gente chegou com facilidade. Por mais que hoje, né, as coisas sejam mais tranquilas, mas tudo é um processo de caminhada. E a gente tem que estar aberto para evoluir, a gente tem que estar aberto para receber a crítica e com ela evoluir. E com ela, né, do limão fazer limonada, como a gente falou antes. Eu acho que isso é importante para nós mulheres, aceitarmos as críticas, né, de forma construtiva, de forma que faça a gente... Eu na CI estou fazendo uma pós-graduação, porque é um aprendizado, a Bea como vice-prefeita, com certeza é acertos e erros. A gente faz a prova, pode passar na matéria, pode rodar. Porque nem tudo a gente entende, mas a gente está aí para aprender. Mas busca quem entende, né? Isso aí, não precisa saber tudo. Eu falo na empresa sempre, a gente não precisa saber tudo. Mas sabendo quem sabe, já resolvemos a situação, né? E não querer ser a gente... que a gente falou antes da essência, né? A gente ser a gente, né? Buscar esse companheirismo, buscar essa união entre mulheres, porque às vezes não é só os homens que atrapalham, né? Que não dão oportunidades. Então é entre mulheres mesmo, como a gente falou, né? Então... E coragem. O medo, ele existe. Que bom que tem o medo também. Mas ter a coragem, faz bem, né? E ter a coragem, assim, de enfrentar. Porque senão a gente nunca vai saber. E ter, eu ia dizer uma outra coisa agora, né? Ser exemplo, eu acho que o exemplo, ele muda as pessoas. Se você é correto, transparente, olha no olho, né? Respeita, né? Eu não posso... ir na rua aqui falar, tem que fazer uma leitura das pessoas também. Eu não posso desmerecer outro. A gente precisa
unir as forças e não precisa ter ciúme assim do outro. O ciúme que eu digo, não precisa, né? Ah, tudo ele, tudo é. Não, a gente pode estar junto, dar força um para o outro, né? Como vocês podem incentivar mulheres a ocupar mais esses cargos? Eu acho que elas precisam ter um foco. Por exemplo, eu não tinha foco de ser vice-prefeito na cidade, né, assim, mas do município. Mas eu acho que seguir uma linha, ou a vida às vezes vai te levando também, né? Pelo teu trabalho, pelo teu jeito de ser, pela capacidade, né? Pelas aproveitar coisas, né, as oportunidades, né? aproveitar as oportunidades. Bea jamais imaginou ser vice-prefeita e ser prefeita de Carlos Não. Barbosa. Mas Não. apareceu a oportunidade, Uhum. foi desafiador, mas aceitou. Uhum. Né? Mesma coisa foi comigo. Uhum. Né? Veio a oportunidade. Veio a oportunidade, a gente... olharam, né, tem um perfil e seguir, assim, a gente tem que estar sempre em constante evolução, aprender coisas novas, dizer assim, eu não quero esse aqui. Eu acho que o sim, dentro de uns parâmetros de aprendizagem, de vida, o sim é tão bacana estudar, aprender, ter boas maneiras, né? Às vezes as pessoas as pessoas são tão agressivas. A agressividade, ela muda a vida da própria pessoa. E não porque às vezes as pessoas é agressiva contigo, né? Agressiva nem só pessoalmente, eu falo muito das redes sociais também, né? Porque o WhatsApp e as redes sociais, Facebook, Insta, enfim, todo mundo pode falar tudo que quer, mas às vezes olhando no olho, a pessoa não vai conseguir falar a mesma coisa que está dizendo lá, né? Então, volto a dizer assim, as mulheres, elas têm que, né, ser inseridas mais ainda, né? Nas lideranças, no mercado, enfim, porque sim, a gente é capaz e aproveitar, porque Carlos Barbosa tem esse diferencial da gente poder mostrar o nosso potencial com poucas críticas, né? Porque realmente, assim, para nós eles não falam, né, Bea? Então, assim, ter essa coragem, mas sempre tendo essa coragem sem perder a essência. É isso aí. Sempre perder seus valores, que é o que a gente falou. Que nós duas aqui somos testemunha disso, né? Porque a gente é líder, mas a gente continua, né? Com o nosso jeitinho. Talvez lá fora, talvez eles não pensem isso da gente. Eu tive um problema bem sério, é usar salto, né? Não é fácil. Usar salto. Acostumada a não usar salto, né? Porque a gente tem que estar de salto, né? A gente tem que estar, né? Vendendo uma imagem melhor. Força, de poder feminino. Isso. Sabe, se arrumar, né, Ale? Eu acho que ela falou um ponto bem bacana. Sabe quando, como professora, eu faço muitos anos a unha, né? Por quê? Porque eu ficava bem próximo das crianças e me abaixava e pegava a mãozinha deles para traçar as letras, a pintura, né, a motricidade, né, que a gente chama. E eu ficava muito próximo deles. E eles olham, porque para criança de 5, 6 anos, eles olham a professora ou o adulto como um monstro, assim, monstro de tamanho, como um gigante. Troca monstro por gigante. Como um gigante. Então, para desmistificar isso, eu ficava bem próximo e ficava bem pertinho dele, segurando a mãozinha, porque te dava confiança. Sim. Então, eu precisava ter sempre bonitas unhas, né? Então, passar um batom, né? Eu demorei, mas eu não esqueci de passar o batom. A gente fala, mas ele sai, né, o batom. Mas assim, não precisa estar, né, sempre, mas que inspire também outras pessoas. Nem sempre a gente está bem arrumado, mas para vir, por exemplo, aqui, né, as pessoas arrumou o cabelo, né? Então,
tem isso, eu acho que é se Esse lado arrumar, feminino. o lado né? feminino, que mostra a essência, né? Uma vez as mulheres andavam todas, né, cheias de roupas compridas, saias compridas, aqui também, mas a moda vai indo, vai buscando, mas a pessoa, ela precisa sempre estar de bem com ela. Se ela fica bem com as roupas que ela quer usar, tá tudo certo também, né? Sim. Então, É. mas de servir de exemplo, a gente serve de exemplo também. As mulheres precisam aproveitar as oportunidades que batem na porta, sem medo. Sem medo. Uhum. Maravilha. E é bom ter essa rede de apoio, tanto familiar quanto municipal também, né? Uhum. Ter uma prefeitura que é de fácil acesso Sim. para a gente adentrar e questionar e dar opinião, e também a parte da ACI que está sempre ali dando suporte para o comércio, para as empresas, né? Uhum. E é muito bonito estar aqui vendo também a trajetória de vocês, né? Às sim. vezes a gente conversa com as pessoas, com vocês, mas não imagina toda essa trajetória, então é muito lindo. Aqui a gente gosta, né? Desculpa te cortar, Tudo né? certo. Mas aqui a gente gosta de perguntar, tu é filho de quem? É, Né? Ou de que família tu é? é Porque o verdade. que quer dizer isso? É ficar próxima, é Sim. saber. Eu posso saber como tu tá, né, Ale? Eu acho que tem muito disso. Como é que tu tá hoje? Pensa que tu muda a vida de uma pessoa como tu tá. Sim. Então, tu conversar com as pessoas, contar para elas como é o teu dia a dia, né? Ela tem marido, filho, eu tenho marido, filho, e eles sempre me apoiaram muito. Tem homens que às vezes não apoiam as mulheres, né? Às vezes elas desejam ser, desejam estar, mas às vezes elas são podadas. Então eu acho que a gente precisa dizer, tem o apoio da família também. Os maridos não vão perder suas esposas ou a namorada, né? Nós temos exemplo das senhoritas Fistiquejo, né? Sim. Elas têm namorado, mas os namorados também ficam ali, né? Olhando e incentivando. Né? Eu acho que tem que ter esse incentivo. Então, o Ronaldo e o Bruno, né? Os meus também. Os teus também, eles apoiam e eles vêm quando a gente está cansado, né? É isso aí. Mãe, não se preocupa, eu como um sanduíche, mãe, isso, né? E porque a gente é mãe também. Sim. Então a gente quer que, assim como a nossa família vá bem, né? A gente tem problemas, eu tenho problemas que precisam ser resolvidos, né? Todas as famílias têm. Mas que não desanimem e que busquem sempre muita força. Maravilha. E como o nosso podcast também é, então, essas conversas que constroem a cidade, numa breve frase, para quem está assistindo e quer vir morar em Carlos Barbosa, como você venderia Carlos Barbosa? Nossa, uma frase só falar de Carlos Barbosa é meio difícil. Principalmente para mim, que sou apaixonada por essa cidade. Eu diria assim que é uma cidade acolhedora, onde tem uma infraestrutura maravilhosa, desde saúde, educação, segurança. E, além disso, moradias maravilhosas, que eu vou defender também as moradias, né? Então... Que o município é parceiro também para casa própria. O município é parceiro para casa própria. Estamos construindo 72 apartamentos, né? Em parceria com o município, então isso também é um legado, né? Muito grande. Então é isso, é acolhedora, é de infra super, né? Tem gestores muito competentes, né? Principalmente quando tem uma mulher junto, então melhorou mais ainda. E as moradias, né? Então, assim, realmente venham morar em Carlos Barbosa. Maravilha. E você, Bê? Olha só, a gente é suspeita em falar, né? Porque a gente vive Carlos Barbosa, vive o município. E Carlos Barbosa, todas as pessoas que a gente recebe, até eu estava numa reunião antes de vir aqui, é um professor, né? Também foi presidente da Undime, que ele é um educador também, e estava ali mostrando números de Carlos Barbosa, né? E ele comentou, as pessoas, por que eu trouxe ele? Porque ele e mais outras pessoas comentam que Carlos Barbosa é diferenciado.
Olha só, nós aqui em Carlos Barbosa, a gente tem uma cidade que foi colonizada não só por uma etnia, inicialmente pelos italianos, mas depois vieram suíços, poloneses, nós temos os alemães, nós temos uma gama de mistura étnica muito grande. Então a gente tem essa diferença de etnias, de culturas, né? E cada uma ajudou a construir o que é Carlos Barbosa hoje. Então, olha, o trem passou aqui, né? Tem o traçado no meio da cidade, e nós temos um parque da estação, coisa mais linda, né? Com palco ao ar livre, esse parque, ele tem o palco, tem a estação centenária, né? No final do ano já vai fazer, ela é de 1909, então vai fazer 9 mais 6, para 16, Ai, matemática de cabeça. Quantos? 117 anos. Então, pensa, 117, nós temos 5 centenários em Carlos Barbosa, uma história, olha só que interessante. Na educação, o Colégio Santa Rosa, que o ano passado fez 105 anos, nós temos um time de futebol, esporte, que é o Serrano, que tem, não sei quanto dizer agora, mais 100 anos. Mais de 100 anos, não sei bem ali os números. Nós temos uma Tramontina, que tem uma história linda, com o protagonismo de uma mulher, a dona Elisa também, né, por uma necessidade, né, na época. E nós temos o que mais? De centenário. E a estação férrea, que aqui era uma vida muito legal, né, da história. E nós temos pessoas, é a capital nacional do futsal. Nós temos uma CBF, que está comemorando, né? A gente esteve já na programação dos 50 anos da CBF, que é um orgulho, e o futsal tornou município a capital nacional do futsal. Também a gente tem muito acolhimento, cuidado, mas também as pessoas que vêm para Carlos Barbosa, as pessoas trabalham muito. Então elas precisam vir, que tem tudo isso, tem trabalho também, e elas buscam, se elas buscam para viver, é uma cidade linda, uma cidade bonita, acolhedora, tudo que a Ale falou, né? Tem, né, empreendedores, né? Tem os negócios imobiliários, tem muitas coisas para as pessoas virem para cá. E nós temos muitas pessoas que vieram de fora já morar, ou fora que eu digo que nós podemos morar em qualquer lugar. Então aqui nós temos muitas pessoas de vários estados já morando, do Rio Grande do Sul, e é uma cidade bonita para se viver. A gente tem o Festiquejo, né? Nós temos, esqueci de dizer, a Santa Clara Centenária. A Santa Clara, e é em função de ter o nosso Festiquejo, né? Nossa linda festa do município, né? Em parceria, né? com a CI. E então tem muita coisa para conhecer turisticamente aqui. Tem a Rota dos Capitéis, tem a Maria Fumaça, tem muitas coisas para poder... Numa frase não dá. Não dá. Tu perguntou na frase, tem 290 frases, acho, né? Carlos Barbosa está muito bem vendida, né? Acho que é muito mesmo. difícil alguém vir para cá e não gostar da nossa cidade, do nosso município. E a gente fica feliz com isso, né? Porque, como vocês falaram, a gente somos uma cidade muito acolhedora, né? Que a gente consegue acolher e gostar de todo mundo, passar na rua e dar bom dia, boa tarde para alguém que a gente nem conhece. É verdade, né? isso. É muito, tem muito Meu filho disso. me falou esses dias, mamãe, mas tu conhece toda essa gente? Não, eu disse, mas eles cumprimentam, a gente cumprimenta, né? Que bacana. Que esse é um detalhe, né? Que todo Que mundo faz se diferença cumprimenta. aqui, né? Isso mesmo. E a gente já faz amizade com as pessoas, já, né? Tem que sair com um tempinho a Tem que mais, sair, né? Quando a gente exato, caminha a mais, pé, porque senão... Exato, é verdade. E infelizmente o nosso tempo está chegando no fim, passou tão rápido, foi uma Nossa. conversa tão boa. Quero agradecer vocês pela presença, muito obrigada por
terem vindo, por aceitarem o nosso convite. Vocês com certeza são inspiração em liderança, em empreendedorismo. Então, muito obrigada mesmo pela presença e também por tudo que vocês fazem por Carlos Barbosa. Nosso muito obrigado em nosso nome do Campana Cast e também em nome de todos os munícipes aqui da nossa cidade. Muito obrigada. E aos nossos telespectadores, devem ter reparado que está sempre passando por aqui. Alguns nomes são dos nossos patrocinadores, então um agradecimento a Pacto Marketing e a Luforte, que podem ver que a gente está bem vestidos. E você, patrocinador que ficou interessado em saber como funciona, também entre em contato conosco. Então, gurias, muito obrigada pela presença Obrigada de a nós. vocês. Você que agradece. Um abraço muito acolhedor e sintam-se sempre muito bem-vindas a estar aqui também. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.